Este é o canal de Leigo para Leigos. E se ver isso no céu, você só tem alguns segundos para se esconder. Neste vídeo, falaremos muito sobre coisas assustadoras vagando pelas nuvens em outros lugares, e elas são ainda mais aterrorizantes porque podem mergulhar ou atacar a qualquer momento. Você terá apenas alguns segundos para correr e se proteger quando ver milhares de aranhas caindo. São ainda mais aterrorizantes porque podem descer a qualquer momento. Se você vir essas coisas no céu, você tem alguns segundos para se esconder. Se você vê essas coisas no céu, você tem alguns segundos para se esconder. Murmuração. Provavelmente não é um termo que você ouve todos os dias, mas é um que você provavelmente lembrará quando descobrir o que é murmuração. É o que você vê quando olha para cima e percebe centenas e às vezes até milhares de estorninhos voando juntos. Seu padrão de voo muda com precisão absoluta, quase como se eles estivessem ensaiando para uma performance no céu. Se você ver isso no céu, você tem alguns segundos para se esconder, porque quando você tem tantos pássaros voando juntos, você sabe que um deles vai precisar usar o banheiro e esse banheiro pode ser a sua cabeça de cientista. Não sei como os estorninhos conseguem se mover em tal harmonia sem causar colisões ou mesmo como eles parecem ser magnetizados. O que conseguimos descobrir, porém, é que eles podem viajar em grandes grupos para se aquecer, afinal, você ficará muito mais quente quando estiver aninhado com 500 outros pássaros, do que se estiver sozinho. Alguns especialistas também acham que suas habilidades podem significar que eles viajam em grandes grupos para acessar comida quando os suprimentos são escassos. Curta este vídeo, aperte o botão de inscrição e clique no sininho de notificação agora, ou esta centopeia rastejará em seu rosto quando você estiver dormindo. Agora é hora do tópico estranho. Esta foto aterrorizante foi tirada por um fotógrafo do rei, seu nome, Gavin Drake. Ele era obsessivo sobre todas as coisas paranormais. Não é preciso dizer que existem pessoas por aí chamando isso de falso. Por isso que o escolhemos para ser nosso estranho tópico do dia em vez de parte da lista principal, mas de acordo com ele, a estranha entidade que aparece nas nuvens ficou apenas visível por uma fração de segundo, talvez meio segundo, e ele só capturou porque estava tirando centenas de fotos do céu, enquanto montava uma exposição de fotos sobre os movimentos de nuvens. Esta foi apenas uma das centenas de fotos tiradas. Se você vir isso no céu, você tem apenas alguns segundos para se esconder. Alguns acham que seja um truque de luz, mas quem sabe, talvez haja um segredo colossal? Monstros do céu por aí, o que é essa coisa Lovecraftiana? O que você acha? Comente abaixo e deixe-nos saber sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Número 14. Ataque de corvos. Vai parecer que estou contando um pesadelo, mas é na verdade o que aconteceu. Um grupo de pessoas foi atacado por corvos e é tão apavorante quanto parece. Em 2017, no Instituto de Tecnologia de Cork, na Irlanda, mais de uma dúzia de pessoas precisaram de vacinas antitetânicas e antibióticos depois de serem vítimas de um grupo de corvos infectados. O campus estava praticamente vazio, já que o período letivo de primavera havia terminado, o que significava que os corvos estavam sem a fonte usual de comida a que estavam acostumados. Embora algumas pessoas acreditassem que os corvos estavam com fome, os especialistas tinham outra teoria mais precisa. Eles acreditavam que um filhote de corvo caiu do ninho, estava na área e que os corvos estavam tentando protegê-lo. Aqueles que foram atacados pelos corvos estavam muito próximos dele para se sentirem confortáveis, sem nem mesmo saberem disso. Apesar de os ataques de corvos terem sido horríveis, a história teve um final feliz. A Sociedade de Prevenção da Crueldade contra Animais de Cork levou o corvo para cuidar, já que não conseguiu encontrar o ninho dele. Número 13. Iguanas congeladas caindo das árvores. Se as temperaturas no sul da Flórida caírem abaixo de 50 graus Fahrenheit, prepare-se para correr e para se proteger. Caso estiver do lado de fora em uma área habitada por iguanas, há toda a possibilidade de você levar uma pancada na cabeça, por eles estarem caindo das árvores. Em 2020, as temperaturas caíram abaixo de 50 graus Fahrenheit e um repórter local encontrou uma iguana congelada e dura no chão. Parecia estar morta há pouco tempo, porém ele notou muitas outras agarradas aos galhos antes de eventualmente caírem no chão.
Mas mesmo que não haja nada mais traumático do que chover iguanas, você ficará satisfeito em saber que elas estão bem. Acabei de entrar em choque por causa das temperaturas frias, mesmo porque esses lagartos são tão invasivos na Flórida que torna a captura e remoção deles difícil. Muito mais fácil efetuar a captura e remoção de iguanas em dias assim e torna o trabalho muito mais fácil, mas quando o sol os atinge, eles começam a acordar de novo. Mortos ou não, estou anotando para ficar em casa quando a temperatura cair, eles... Número 12. Paraíso das cobras voadoras. Pergunte a qualquer um que tenha pavor de cobras e ele provavelmente vai te dizer duas coisas. Estou tão feliz que elas não têm pernas. E estou tão feliz que elas não podem voar. Bem, todos nós sabemos que não ter pernas, mas isso não as deixarem de serem extremamente rápidas, mas sempre tivemos, em teoria, a noção de que não voam. Agora temos que lidar com a cobra voadora do paraíso e é tão aterrorizante, e ao que parece, essas cobras não têm asas, então isso é uma boa notícia e elas também não voam tecnicamente, mas podem planar e como fazem é realmente notável, especialmente como elas têm a forma de um tubo e não são exatamente feitas para voar, elas deslizam até o final de um galho e ficam penduradas com o corpo posicionado na forma de a letra J. Então elas lançam-se rapidamente do galho usando a metade inferior de seu corpo antes de formar um S. Durante esse processo seu corpo achata para dobrar sua largura normal e criar uma forma côncava que retém o ar. Elas podem se mover pelo ar e até mesmo fazer curvas, ok. Estou me mudando para Nova Zelândia onde lá nem tem cobras. Número 11. Está chovendo aranhas. Você terá apenas alguns segundos para correr e se proteger quando ver milhares de aranhas caindo aparentemente em cima de você. Está literalmente chovendo aranhas e as pessoas na Austrália estavam perdendo a cabeça. Há cerca de 6 anos, milhões de minúsculas aranhas começaram a cair do céu com enormes montes de fios de sedas. Algumas pessoas chamam as sedas de chuva de aranha enquanto, outras, se referem a ela como cabelo de anjo, porque dos fios finos de seda que elas deixam para trás quando um evento particularmente ruim, de chuva de aranha, aconteceu. As pessoas postaram no Facebook para tentar entender o que estava acontecendo. Uma pessoa de Goldberg nos Planaltos do sul da Austrália, até disse, estou a 10 minutos da cidade e você pode ver claramente centenas de pequenas aranhas flutuando junto com suas teias. Minha casa está coberta por elas. Me chamem de cientista maluco, pois descobri que aranhas caírem do céu é relativamente comum, exceto que a maioria das pessoas não notará que está acontecendo, mas com licença, tenho certeza, eu notaria se estivesse chovendo aranhas. De acordo com especialistas, embora seja apenas incomum fazer esse processo juntas geralmente, elas sobem em algum lugar alto e soltam a seda e decolam, mas tudo em sua solidão. Número 10. Golfinhos brincam de pegar baiacus. Como raça humana, fazemos um monte de coisas embaraçosas que fazem o reino animal parecer relativamente puro em comparação conosco, mas acontece que não somos a única espécie que gosta de se envolver com algumas substâncias nocivas. De vez em quando, às vezes, os macacos adoram frutas que contêm etanol e os elefantes comem frutas muito maduras para ficarem bêbados, então há cavalos que comem maconha alucinógena, mas, como você pode imaginar, fiquei surpreso ao saber que os golfinhos brincam com baiacu para ficarem chapados e na verdade parece que eles sabem o que estão fazendo. Imagens capturadas que mostravam golfinhos passando um baiacu de um para o outro por cerca de 30 minutos. Geralmente quando os golfinhos encontram algo para comer, eles imediatamente os rasgam separados. Eles não fizeram isso com o baiacu. O que é interessante notar, é que o baiacu libera uma substância química, que é um defensivo, quando se sente ameaçado. Em pequenas doses pode provocar um estado de transe e isso é exatamente o que acontece com os golfinhos. Quando eles terminaram de brincar com os peixes, eles flutuaram na água relaxando. Se você não achava que os golfinhos eram inteligentes antes, provavelmente pensa diferente agora. Número 9. Vespas Godzilla. Como se as vespas em terra não fossem aterrorizantes e irritantes o suficiente, agora temos que lidar com elas na água. Em 2019 ou 2020, a vespa parasita apropriadamente chamada Microgaster Godzilla foi descoberta no Japão. Foi a primeira vespa aquática a ser flagrada em filme, fazendo algo único e o que é.
vai assombrar seus sonhos para sempre. Você vê samambaias em alguma água parada com uma vespa cuidando de seus próprios negócios, de repente ela entra na água antes que uma lagarta surja na superfície. A vespa lança seu ataque e antes de deixá-lo voltar para a água, ela injeta os ovos. Se isso não for interessante o suficiente, como eles conseguiram capturar tal filmagem? Foi incrível, os pesquisadores colheram as lagartas de um lago em Osaka, no Japão, e eventualmente, vespas vivas emergiram delas. Os pesquisadores foram capazes de monitorar seus movimentos para ver todo o processo, repetidas vezes. Elas localizam uma lagarta, lutam contra a larva da mariposa, a envolvem e usam suas garras curvas para puxar a larva para a superfície. Número 8. Posição de defesa do gambá manchado. Todos nós sabemos como os gambás são fofinhos e adoráveis, mas também sabemos o quão fedorentos eles são. Um spray de um deles e você tem que tomar 10 chuveiradas antes de o seu cheiro, remotamente voltar novamente, mas você pode ter mais chances de evitar ser borrifado com um tipo particular de gambá. O gambá manchado é encontrado na metade sul da América do Norte. Este carinha feliz vive em áreas do sul da Colômbia Britânica até a América Central e age um pouco diferente de outros gambás. Quando está sentindo-se ameaçado, realiza uma parada de mão, dada a precisão de sua performance acrobática. Você esperaria para tirar o chapéu para poder jogar algumas moedas. Mas na verdade ele está tentando parecer maior do que realmente é. Você é uma ameaça ou um predador e ele quer parecer o cara durão, então você tem apenas alguns segundos antes de estar na linha de tiro para seu spray mal cheiroso. Felizmente, você tem tempo suficiente entre ver o gambá e vê-lo fazer uma parada de mão. Número 7. Cabras que sobem em árvores. Cabras que escalam árvores. Admitam que todos nós amamos as cabras. Alguns vídeos de vez em quando, em que as cabras estão pulando, você fica rindo por causa delas. Agora, subindo em árvores. Deixe-nos compartilhar com você alguns fatos interessantes sobre aquelas cabras subindo em árvores no Marrocos. Um estudo foi conduzido para ver se as cabras estavam comendo as sementes das árvores de arga retorcidas e cuspindo ou defecando-as para formar novas árvores. Este fato é bastante importante porque as árvores de argan são essenciais para a economia deste país. Essas árvores dão frutos e sementes, de ambos podem ser prensados para extrair o óleo de argan. Mas como você provavelmente pode imaginar tentando colher as sementes de uma árvore de 30 pés, não é fácil, então em algumas partes do Marrocos as cabras estão sendo usadas para subir nas árvores e jogar as sementes ao solo. Daí os humanos podem coletá-los, embora nem todas essas sementes são coletadas para que algumas se tornem novas árvores, então cabras que sobem em árvores são literalmente responsáveis por cuspir as sementes que contribuem para a economia. Número 6. Perus correndo ao redor de uma árvore. Por algum motivo estranho os perus gostam de circular em volta das coisas. Muitos vídeos foram postados no YouTube ao longo dos anos, de perus andando em círculos aleatórios. Eles não apenas circulam um objeto, algumas vezes, eles simplesmente continuam indo e indo e indo. Apenas observá-los me deixa tonto. Muitas pessoas que encontrei relatam os perus fazendo suas coisas estranhas, circulando em volta das árvores. Então por que eles estão fazendo isso? Bem, na verdade não sabemos, quero dizer, especialistas e amadores têm suas teorias, mas não podemos perguntar aos perus. A National Geographic acredita que no caso do peru circulando o gato morto, eles podem ter acreditado que fosse um predador, então há algum peso em torno de qualquer comportamento circular, sendo sua maneira de se tornarem mais fortes contra ameaças. Outras pessoas acreditam que pode ser algum tipo de ritual estranho, mas por quê? Não sei ao certo. É melhor manter a distância, eles não parecem gentis. As pessoas interrompendo os seus rolezinhos. Número 5. A grande migração dos caranguejos. Pergunte ao naturalista de renome mundial, Sir David Attenborough, qual foi um de seus melhores momentos na TV, e ele diria que foi a migração em massa de caranguejos vermelhos na Ilha do Natal. Para ser justo, estaríamos inclinados a concordar. Todos os anos milhões de enormes caranguejos vermelhos fogem da floresta e descem para o oceano para procriar. A qualquer momento você pode vê-los movendo-se em massa pelas estradas, rochas, praias e riachos, em sua missão.
A grande migração dos caranguejos começa durante a primeira chuva da estação chuvosa. Normalmente pode ser em qualquer momento de outubro a janeiro. Todos começam a deixar suas casas, com os machos liderando o caminho para as fêmeas se juntarem. Quando a migração começa, o tempo deve ser perfeito, então às vezes os caranguejos têm que correr. Eles sempre desovam antes do amanhecer na maré alta, que está recuando, durante o último quarto da lua, pois eles têm que esperar até a primeira chuva. Eles geralmente têm uma janela de oportunidade muito estreita para completar sua jornada. Estranhamente eles ainda sabem como deixar suas tocas no momento perfeito. Número 4. Sangue esguichando de lagarto. Quando você vê um lagarto parecendo indefeso no deserto e você vê um animal faminto, muito maior que você e que está prestes para dar uma mordida, afinal você é um lagarto, e não vão revidar. Bem como acontece, o animal vai pegar para se alimentar. O lagarto com chifres, por exemplo, tem 5 polegadas de comprimento, tem pele modelada para se camuflar e tem chifres como um dinossauro. Eles são bastante comuns e talvez seja por isso que coiotes, linces e outros animais grandes não gostam de um gosto ruim. Ao longo do tempo, os lagartos com chifres aprenderam a afiar suas defesas, eles têm camuflagem, mas isso ainda não é suficiente, então eles têm seus chifres para fazê-los um pouco mais difícil de mastigar, que também não parece o suficiente. Então que tal um pouco de sangue esguichando nos predadores? Deve funcionar, pois quando um lince, coiote ou outro bicho chega muito perto e o tenta mastigar, o lagarto lançará um sangue de gosto horrível de seus olhos diretamente na boca do predador. O animal, claramente em estado de choque sobre a atitude do seu jantar, recua e volta para casa com fome, enquanto o lagarto vive para lutar mais outro dia. Número 3. Borboletas bebem lágrimas de tartaruga. Borboletas bebem lágrimas de tartaruga? Parece um verso deprimente de um poema de borboletas, mas na verdade elas bebem e é bem nojento. Durante uma expedição para Tambapá, na floresta peruana, o pesquisador Aaron Pomerantes fez algumas filmagens notáveis e fotografias de borboletas se hidratando nas lágrimas de uma tartaruga. Como acontece que elas não são exigentes sobre o animal do qual coletam as lágrimas, pois elas só querem o sal e a umidade que possam encontrar que o tenha, por estarem longe da costa do Oceano Pacífico. Isso ocorre porque nos Andes, devido ao clima, este nutriente e a chuva são o que mais falta para os animais que a consomem é o sódio, então os herbívoros precisam obtê-la de outras fontes, pois o sal tem níveis naturalmente mais baixos em suas dietas do que os carnívoros. Às vezes você pode ver insetos prestando muita atenção em sua pele ou um papagaio banqueteando-se em uma barragem de barro à beira de um rio e todos eles estão atrás da mesma coisa, o delicioso sal. Número 2. Camarão mantis dá um soco. Se há uma criatura marinha com você não gostaria de entrar em uma briga, além dos tubarões é claro, é com o camarão mantis. Isto porque este cara mal-humorado dá um soco tão poderoso que pode realmente quebrar um vidro, então, podemos imaginar o quão devastador é qualquer luta entre um camarão mantis e seu inimigo. Embora tão violentos quanto eles são ou pelo menos parecem ser, eles são muito mais gentis com sua própria espécie. De acordo com um novo estudo, eles realmente tentam se comunicar uns com outros sem tentar se socarem. Neste estudo, os camarões foram colocados em cenários em que você esperaria uma luta, em vez disso, eles tentaram resolver isso com sua comunicação. Primeiro, eles mexeram com as antenas para determinar quem era o mais forte, então levantaram as frentes de seus corpos para basicamente flexionar seus músculos, então passaram a fazer sparring não letal. Essa atitude é mais sobre ver quem é o mais apto do que quem poderia matar quem. É interessante quando você ouve sobre o que outras espécies fazem umas com as outras. Número 1. Caranguejo portador usa ouriço espinhoso como escudo. Imagine isso. Um cenário em que você tem 18 anos e está viajando para algum lugar incrivelmente perigoso sem nenhum tipo de defesa. Você está com alguns amigos. Então você os amarra próximo ao seu corpo e caminha com eles, agindo como um escudo. Se eles se machucarem, você permanece seguro. Não parece uma situação ideal para os amigos. Diga isso para o moleque espinhoso porque o caranguejo portador faz exatamente a mesma coisa.
Os caranguejos carregadores pegam os ouriços do mar que estão cobertos de espinhos e carrega-os nas costas. Se um predador se aproximar, o caranguejo moverá suas costas em direção ao predador para que o ouriço fique na linha de ataque e não o caranguejo. Às vezes eles até se enterram na areia certificando-se de deixar apenas o ouriço visível e não o caranguejo. Você pode estar se perguntando por que o ouriço concordaria com uma dinâmica de amizade tão terrível. Mas eles tiram algum proveito disso também. Acredite ou não, em vez de apenas serem capazes de se mover em uma pequena área, por que eles não podem cobrir um terreno maior? Eles ganham um passeio grátis, podem até morrer por esse passeio, mas eles claramente não estão preocupados com isso. É melhor viver em uma cidade movimentada longe da vida selvagem, ainda mais agora que eu aprendi que a vida em apartamento pode me impedir de ser pego no chuveiro por aranhas ou iguanas congeladas. Que tal? Essas histórias fizeram você gostar da natureza menos ou mais? Confira em nosso canal outras coisas legais. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe. Até a próxima!